Boa parte do funcionamento do nosso organismo depende da comunicação intercelular, que é feita por substâncias químicas que são lançadas na corrente sanguínea, os chamados hormônios. Hormônios são mensageiros químicos produzidos por glândulas chamadas glândulas endócrinas e que vão ter sua atuação nas chamadas células-alvo, podendo estimular ou inibir essas células. Você vai conhecer na aula de hoje as principais glândulas e os seus hormônios correspondentes, assim como o efeito de cada hormônio em nosso organismo. Vamos começar com o hipotálamo. O hipotálamo é um órgão do sistema nervoso, mas que também produz hormônios. Ele é exatamente o elo entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. O hipotálamo é responsável pelas nossas emoções, também responsável pelo sono, pelo apetite e também faz parte do sistema endócrino, pois produz hormônios. Veja só, o hipotálamo ele vai produzir hormônios liberadores e inibidores da hipófise. É o hipotálamo que comanda a hipófise a partir desses hormônios, ou liberadores ou inibidores. Também o hipotálamo é responsável por produzir o ADH, o hormônio antidiurético, que regula a nossa produção de urina. Quanto mais ADH, menos urina. Quanto menos ADH, mais urina. A falta do ADH produz uma doença chamada diabetes insípido, uma vez que, assim como a diabetes mellitus, a diabetes insípido ela vai causar uma sede intensa e uma diurese muito intensa também nesse paciente. Além do ADH, o hipotálamo produz a ocitocina, que é um hormônio que está diretamente relacionado com as contrações uterinas na hora do parto, sendo chamado hormônio do parto, e que também estimula a contração dos músculos que envolvem as glândulas mamárias para que haja a ejeção do leite. Mas não pense que apenas as mulheres produzem ocitocina. Homens também produzem, pois a ocitocina faz parte das relações afetivas e também é liberado durante o orgasmo nas relações sexuais. A ocitocina, que é considerado então o hormônio do amor. Além disso, o hipotálamo produz dopamina, que é um neurotransmissor, mas que também tem função hormonal, que está relacionado com a questão das recompensas e também com o controle das nossas habilidades motoras. A dopamina ela é produzida em determinadas situações, principalmente quando você, nesse caso, estabelece metas e se sente recompensado ao cumprir essas metas. Bem, vamos ver também aqui um pouco mais abaixo a glândula pineal. A glândula pineal, que está no centro do nosso sistema nervoso central, essa glândula ela é inibida pela luz e na ausência de luz ela começa a ser estimulada, produzindo um hormônio chamado melatonina. A melatonina é o conhecido hormônio do sono. A melatonina está relacionada com várias funções fisiológicas do nosso corpo. Ela vai fazer a regulação do nosso ciclo circadiano e também vai estar responsável com a reprodução, pois estimula a produção de determinados hormônios sexuais, com o crescimento, pois ao produzirmos muita melatonina, vamos produzir mais hormônio do crescimento, o GH ou somatotrofina. A melatonina também está relacionado com o sistema imunológico. É durante a noite, em sono profundo, que as nossas células de defesa são produzidas. E também durante a noite, em sono profundo, que você tem maior memorização. Então, a capacidade de aprendizagem e memorização está diretamente relacionado também com uma boa qualidade do teu sono. A melatonina ainda é um antioxidante natural que retarda o nosso envelhecimento. Ou seja, quem dorme bem automaticamente retarda o seu próprio envelhecimento. A melatonina, ela também relaciona-se com o nosso apetite, uma vez que a melatonina estimula a produção de leptina, que é o hormônio da saciedade. Uma noite mal dormida faz com que o indivíduo ele já acorde com mais fome, tenda a comer mais durante o dia, e isso pode levar à obesidade. E chegamos então na glândula hipófise. A glândula hipófise ela é considerada a glândula mestre. Por quê? Porque ela vai comandar as outras glândulas endócrinas. A glândula hipófise ela é, na verdade, comandada também
por uma outra glândula que é o hipotálamo, um órgão do nosso sistema nervoso central e que vai estimular ou inibir a hipófise a produzir os seus próprios hormônios. A hipófise, ela apresenta duas regiões, a região anterior, que nós chamamos então de adenohipófise, e a neurohipófise, que é a região posterior. A neurohipófise não produz nenhum hormônio, apenas armazena hormônios que foram fabricados lá no hipotálamo, como a DH e a ocitocina. A adenohipófise, ela já vai produzir cerca de 6 hormônios. Então, a adenohipófise é que produz realmente os hormônios hipofisários e os lança na corrente sanguínea. Mas quais são esses hormônios hipofisários? Nós temos aqui a somatotrofina, que é o hormônio do crescimento, também chamado de GH. A produção excessiva desse hormônio na infância vai causar o gigantismo. Em baixa quantidade na infância vai gerar o nanismo hipofisário e em excesso na fase adulta pode causar acromegalia, com crescimento de ossos como frontal, nasal, mandíbula, mãos e pés, além do crescimento do próprio coração, levando a problemas cardiovasculares e morte precoce devido a isso. Um outro hormônio interessante da hipófise é o hormônio tireotrófico, ou seja, o hormônio que estimula a glândula tireoide, fazendo a tireoide produzir os seus hormônios T3 e T4. Chamamos de prolactina o hormônio hipofisário que estimula a produção de leite. Essa prolactina, ela é produzida normalmente quando a mulher está grávida, mas também produzimos prolactina após as relações sexuais, especificamente após o orgasmo, para causar o relaxamento do nosso organismo, tanto em homens quanto em mulheres. Bem, aqui nós vamos observar os hormônios gonadotróficos. Trófico quer dizer que estimula, então é um hormônio que estimula as nossas gônadas. Quem são os hormônios gonadotróficos? O LH e o FSH. O que são gônadas? Gônadas são, na verdade, nossos órgãos que produzem hormônios sexuais e células sexuais. Ora, esses hormônios vão fazer com que testículos e ovários comecem a produzir as células sexuais e também a produzir os seus próprios hormônios, que nós falaremos a seguir. Bem, agora nós temos o hormônio adrenocorticotrófico, ou ACTH. Ele é um hormônio que vai estimular a região cortical das glândulas adrenais ou suprarrenais. Essa região cortical, que por sua vez vai produzir corticoide, vai produzir aldosterona e também andrógenos. E um pouco abaixo da nossa cartilagem laríngea, vamos encontrar a glândula tireoide, que produz os hormônios T3 e T4, que regulam o metabolismo basal das nossas células, ou seja, as reações químicas que acontecem em nosso organismo. Quando produzimos T3 e T4 em excesso, chamamos isso de hipertireoidismo, o indivíduo ele vai apresentar nervosismo, hipertensão, taquicardia, emagrecimento, calor e também exoftalmia, os olhos arregalados. A baixa produção de T3 e T4, o que chamamos de hipotireoidismo, já causa o inverso, ou seja, apatia, obesidade, frio, queda de pressão, hipotensão e também bradicardia. Bem, mas não são apenas os hormônios T3 e T4 os hormônios produzidos pela tireoide. Também ela produz calcitonina, que faz com que o cálcio saia do sangue e seja depositado nos ossos, ou seja, a calcificação óssea. Bem, agora, um pouco atrás da glândula tireoide, vamos encontrar 4 pequenas glândulas, chamadas de paratireoides. Essas glândulas produzem o paratormônio, que é exatamente antagônico à calcitonina, ou seja, ele descalcifica os ossos. A calcitonina calcifica e o paratormônio descalcifica. Mas por que isso? Porque não são apenas os ossos que precisam de cálcio. O nosso sangue precisa de cálcio para a coagulação sanguínea e os nossos músculos para a contração muscular. Portanto, não pode haver migração do cálcio totalmente para os ossos. Esse cálcio também tem que permanecer no sangue e nos músculos. E aí entra o papel do paratormônio. Veja que, descendo um pouco mais, nós vamos encontrar as glândulas suprarrenais ou adrenais, glândulas que estão acima dos nossos rins. Essas glândulas, elas apresentam duas regiões, a região externa, que nós chamamos de região cortical, e a região interna, o que nós chamamos de região medular.
A córtex da suprarrenal produz 3 hormônios. Os corticoides, onde o principal é o cortisol. Esse cortisol que está relacionado com o estresse, é o hormônio do estresse e que também é imunodepressor, ou seja, ele inibe o sistema imunológico, fazendo com que haja uma redução das inflamações e também das alergias. O excesso de corticoide também pode alterar a taxa de glicose no sangue, ou seja, aumentar essa taxa de glicose. Um outro hormônio é a aldosterona. A aldosterona, que é um hormônio que vai fazer com que sódio e cloro sejam reabsorvidos dos túbulos renais para o sangue e automaticamente essa migração do sódio e cloro ativamente para o sangue também contribui para a reabsorção de água por osmose e a secreção de potássio do sangue para os túbulos renais. Então são hormônios que atuam lá nos nossos néfrons. E finalmente os andrógenos. Andrógenos são hormônios produzidos pelas suprarrenais e que nos testículos e ovários vão se transformar em testosterona. A região medular produz a adrenalina e a noradrenalina. A noradrenalina é precursora da adrenalina. A adrenalina é um neurohormônio relacionado com os estados de alerta, emocional, luta, fuga, medo. São fatores que vão fazer você produzir adrenalina. A adrenalina ela vai dilatar a tua pupila, ela vai inibir a tua salivação e os movimentos peristálticos, fazer com que o teu coração comece a ter taquicardia e a tua frequência respiratória também aumente. Os vasos sanguíneos se contraem, por isso o indivíduo fica branco sob o efeito da adrenalina. E também a dilatação dos brônquios e bronquíolos, para que você possa ter mais oxigênio chegando aos pulmões e esse oxigênio gerar mais energia para fazer com que você possa vencer essa situação de luta ou de fuga. Bem, agora vamos observar que algumas glândulas também têm função endócrina e exócrina, são as chamadas glândulas mistas. Bem, 3 glândulas mistas se destacam: o pâncreas, os testículos e ovários. Essas glândulas têm função exócrina, mas também têm função endócrina. Vamos começar com o pâncreas. O pâncreas, você sabe que produz o suco pancreático, importante para a nossa digestão e que é lançado no duodeno. Bem, quando o pâncreas libera suco pancreático, ele está tendo função exócrina, mas ele também libera na corrente sanguínea insulina e glucagon, que regula a nossa taxa de glicose. A insulina é uma substância que reduz a nossa taxa de glicose, é hipoglicemiante, e o glucagon é hiperglicemiante, ou seja, aumenta a nossa taxa de glicose. Uma outra glândula, na verdade, mista, que a gente vai falar aqui na função endócrina, são os ovários. Os ovários são as gônadas femininas e que vão produzir ovócitos, liberar os ovócitos na tuba uterina, mas também produz estrogênio e progesterona, hormônios femininos na corrente sanguínea. Os testículos também são glândulas mistas, produzem espermatozoides que são lançados na uretra, enquanto que também ele vai produzir a testosterona, que é o principal, que é na verdade o hormônio masculino e responsável então pelas características sexuais masculinas e também pela libido. Temos também o estômago e o próprio duodeno. Também são glândulas que podem produzir, são órgãos que também podem produzir hormônios funcionando como uma glândula, nesse caso uma glândula que vai participar da digestão. Veja só, o estômago produz o hormônio chamado gastrina, que estimula o próprio estômago a produzir mais suco gástrico. Também vai produzir o hormônio que vai determinar a fome, que é a grelina. O duodeno, por sua vez, produz 3 hormônios. Quais são eles? A secretina, a colecistocinina e também a enterogastrona, que inibe a produção de suco gástrico. A secretina e também a colecistocinina vão ter funções de estimular o pâncreas e, especificamente, a colecistocinina estimula a contração da vesícula biliar. Não vamos esquecer também do tecido adiposo. Tecido adiposo que vai produzir leptina, que vai dar saciedade ao nosso organismo. O timo é uma glândula interessante também. Ela está à frente do nosso externo e, na verdade, aliás,
à frente do nosso coração e atrás do externo. É uma glândula que vai produzir, principalmente no começo de nossa vida, vai produzir a timosina, que vai ativar os nossos linfócitos T, principais células de defesa. Então, essas são as principais glândulas, os seus principais hormônios e efeitos no nosso organismo. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.